paz do Senhor, amados irmãos, queridos ouvintes nesta noite. Aqui quem vos fala é Lucas Fonseca. Estamos aqui para poder dar mais um ensinamento, dar uma continuidade de tudo aquilo que começou, durante esses 2 dias. Estamos aqui com uma palavra no livro de Jonas. Eu quero que todos me acompanhem nesta hora. Antes disso, vamos estar fazendo uma oração nesta hora. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, queremos, ó Senhor Deus, te render graça, queremos, Senhor Deus eterno, te agradecer por este dia, por essa oportunidade, por estarmos aqui, meu Deus eterno Pai, por Deus, respirar, ó Deus, esse fôlego de vida. Meu Senhor Deus eterno Pai, toma a direção de todas as coisas que vai acontecer. Toma assim, ó Deus eterno Pai, meu intelecto, Senhor, assim do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, Senhor Deus eterno Pai. Unge-me, Senhor Deus eterno, põe a cabeça com óleo, Senhor Deus eterno, e faz com que o teu Espírito venha me conduzir. Aquilo, Senhor Deus eterno, eu quero que o Senhor tenha premeditado para as nossas vidas. Meu Pai, agora nesta hora, Senhor Deus, queremos repreender, Senhor Deus, todo espírito maligno que venha, Senhor Deus eterno, para atuar para que este acontecimento não venha glorificar o teu nome nesta noite. E desde já a ti agradecemos e te glorificamos nesta noite. Vamos estar louvando um hino nesta noite. Eu quero que você, junto comigo, que sabe louvar esse hino, cante comigo nesta noite. Adora ao Senhor. Aleluia! Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim, deu com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, e nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, ele nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Minha alma está presa a ti, sempre, sempre minha alma está
Toda honra, toda glória seja dada para ti, Jesus, nessa noite. Canta mais um trecho. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Para Ele toda honra, toda glória nessa noite. Queremos dar início nessa noite com a palavra de Deus para o meu e o teu coração nessa noite. Amém? Amém, queridos? Amados irmãos, estamos aqui, né? É um privilégio, uma gratificação de estarmos com vocês aqui nesta noite, de poder falar mais um pouco daquilo que Deus ele faz e ele ainda vai fazer no meio de nós. Queridos amados, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jonas e acompanhem comigo aí da sua casa, do seu lado, do seu cantinho aconchegante nesta noite, porque Deus, ele tem algo para ti nesta noite. Amém? E que diz assim de Jonas, capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio, louvado seja o nome do Senhor, que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Queridos, é muito gratificante dizer a ti nesta noite que o livro de Jonas tem por tema abordado claramente para mim e para a sua vida hoje a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. Jonas, cujo nome significa pombo, vem do hebraico Ioná, mesma raiz, deu a origem ao nome feminino Iona, e que significa pomba. No contexto bíblico, sabemos que a pomba simboliza o Espírito Santo de Deus, representando também a paz e a harmonia entre os seres humanos. Jonas é dado como o filho do Amitai, também mencionado em 2 Reis, capítulo 14, verso 23 a seguir, que diz assim, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Verso 24, que diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. No 25 nos diz assim, também este estabeleceu os termos de Israel. E o 25 nos esclarece nesta noite. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falava pelo ministério do profeta Amitai, e qual era de Gaterefe. Amitai, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, o convorciamento por Deus. Amitai era profeta, Amitai
Amitai era pai de Jonas. Jonas era da linhagem de profeta. Jonas tinha o sangue de profeta. E agora Deus, louvado seja o nome do Senhor, convoca a Jonas e de Jonas se levanta e vai para Nínive, porque o clamor do meu povo chegou até mim, louvado seja o nome do Senhor. Jonas também conhecido como um profeta de Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Considerado ele também como um cidadão de Gat-Hefer, situada a 4 quilômetros do norte de Nazaré, na Galileia. Vejamos que no evangelho do Senhor diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus ainda um pouco, louvado seja o nome do Senhor, um pouco de tempo, eu estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Louvado seja Deus. Vos me buscarei e não me achareis. E aonde eu estou, vós não pode vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para o disperso entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não pode ir. Os fariseus indagavam a Jesus, porque ele não entendia as coisas que Jesus estava transmitindo. Grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, louvado seja Deus, rios de água vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os quais que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, louvado seja o nome do Senhor, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, dizia: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia, louvado seja o nome do Senhor. E disse assim a Escritura: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E assim entre o povo havia dissensão, porque por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E os servidores foram com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que os não trouxeste? Louvado seja Deus. E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles, disseram-lhe: e és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Entenda comigo, os fariseus, eles estavam, louvado seja o nome do Senhor, indagando e dizendo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles afirmaram que da Galileia não saiu nenhum profeta. E alguns dos fariseus indagavam, fortalecendo essa ideia, que essa ideia, na verdade, era uma ideia muito falsa sobre o profeta, que nunca tiveram nascido da Galileia.
Porque quando acabamos de ler, Jonas, ele, filho de Amitai, profeta, ele era da linhagem de profeta, louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo do capítulo, segundo escreveu João, capítulo 7, do 40 ao 53, nos esclarece o quê? Que alguns da multidão afirmavam verdadeiramente, ele é profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outros discordavam. O Cristo pode vir da Galileia? Não, esta está na Escritura, que um Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém. Louvado seja o nome do Senhor. Belém, outrora, o povoado de Davi, aonde Davi tinha. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Belém, na Judéia. Seus pais foram, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, para Belém por causa de um recenseamento. Belém, ela fica situada, louvado seja o nome de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Belém, no tempo de Jesus, era uma cidade pequena, uma cidade, uma aldeia, também conhecida como Belém Éfrata. Belém era famosa por ser cidade aonde o rei Davi ele teria nascido. Vejamos que no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, nos comprova que tinha profetizado acerca de Jesus, e que diz assim: e tu, Belém Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá e que será o Senhor em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto nos fala uma profecia acerca de Jesus, que Jesus, ali pelo profeta Miqueias, louvado seja o nome do Senhor, ele viria da Galileia, louvado seja o nome do Senhor, aonde, louvado seja o nome do Senhor, Davi, ele teria saído, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda comigo, então esclarecendo, quando Jesus nasceu em Israel, estava debaixo do domínio do povo romano. Os romanos, eles tinham se dividido Israel em territórios romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Os principais sendo Judéia e Galileia. Belém, então, ficava na Judéia. Vejamos que Lucas capítulo 2, verso do 1 ao 4, nos diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, louvado seja o nome do Senhor. E este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirênio governador da Assíria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Oh glória! Louvado seja Deus! E todos eles iam se alistar-se, a cada uma da sua própria dias em que ela havia de dar à luz. Não havia do Senhor, é uma história muito conhecida e que também nos diz, mas o Senhor mandou, louvado seja Deus, ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Louvado seja Deus. Deus ordena a Jonas que ele vá, se levante e vá a Nínive pregar contra aquela cidade sanguinária. Mas Jonas agora, ele se levanta, mas para fugir, e indo para Tarse. A Bíblia vai e embarca agora Jonas de diante da face do Senhor para Tarse. Agora Jonas, ele dá as costas e se levanta. Ele desce para Jope. Novamente Jonas desce para o barco, mas novamente eu vejo Jonas descendo
para o porão do barco. Para mim, para a sua vida, que dê agora uma tempestade, louvado seja o nome de Deus, e tomar as fazendas que estavam no navio para aliviar. Louvado seja Deus. Entenda, amados. Vai agora Jonas por 3 vezes. Ele desce porque ele não quis dar ouvido à voz do Senhor. Jonas, da desobediência daquele que é aquele que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, aquele que com mão forte fez libertar os cativos da mão de Faraó, agora se depara com um profeta fujão, se depara com um profeta covarde, um profeta ao qual não tem misericórdia, um profeta agora que vai na direção oposta daquilo que Deus tinha premeditado para ele, ordenado para que ele fizesse. Então agora vem sobre ele um grande vento, e Jonas, sabendo que aquele vento era por causa dele, aquela tempestade, Jonas agora ele desce para o porão do barco, e a Bíblia vai dizer que vem a pique, porque o barco ele vem a naufragar. Jonas agora ele renuncia à chamada de Deus. E ele vem, louvado seja o nome do Senhor, agora o inverso da chamada de Deus. Jonas agora, ele dá as costas para Deus. E Jonas agora vai em direção oposta daquilo que Deus tinha planejado para ele. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Outrora estavam ali os marinheiros, já tinham colocado tudo a perder, já tinham eles jogado toda aquela mercadoria no mar, pensando eles que o peso os ia impedir de não afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tempestade estava a fugir da face do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que a Bíblia vai dizer que eles foram lá, acordaram a Jonas, para Jonas ali clamar ao Deus dele, para que sabesse porque mal veio aquela tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia a cada um a seu companheiro: vinde e lançote, para que sabemos por causa nos sobreveio. O profeta agora se torna um profeta fujão, um profeta que se esconde da face de Deus. Mas todos nós sabemos que da face de Deus ninguém se esconde, da presença do Todo-Poderoso não adianta descer-se, dormir, louvado seja o nome do Senhor, nem porão de barco, porque Jesus ele te acha. Não adianta você fugir da face do Senhor, porque ele está em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E até aquilo que era sorte terrena, louvado seja o nome do Senhor, agora se torna acima daquele que criou todas aquelas coisas. A Bíblia vai dizer que a sorte agora vira para o lado de Jonas, e eles ficam a saber que Jonas ele era a causa daquela tempestade. Então disseram-lhe: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E que de onde vens? Qual é a tua terra? E de onde és o teu povo? E ele respondeu para aqueles marinheiros, disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, e o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado:
Sabendo eles agora que Jonas, fugindo da face do Senhor. Louvado seja Deus. Agora ele sabe qual é o motivo de tanta tempestade. Agora ele sabe o motivo de tanta luta. Perderam todas as cargas. Perderam tudo que eles tinham. Por causa de um Jonas fujão. E Jonas agora declara que se colocasse ele no mar, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles marinheiros temeram, porque temeram em deixar Jonas no mar e o sangue ser requerido da mão deles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E no verso 15 nos diz assim: E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para tragar-se a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Por 3 vezes Jonas ele desce. Jonas pensava que ele ia dar cabo da sua estava agora no barco. Aquele que se encontrava agora dorminhoco, dormindo, fujão e desobediente, agora está dentro do ventre do peixe. Jonas, ele ora. Dentro do peixe, Jonas, ele consulta nas entranhas do peixe. Jonas agora começa a entender que Deus é. Quando ele manda você, Jonas agora está orando a Deus outrora, que durante a tempestade estava em profundo sono, mas Deus agora faz com que ele esteja agora lançado ao mar e engolido por um grande peixe. E estando ele agora dentro da barriga desse peixe, e agora o cenário começa a mudar a percepção de Jonas. Jonas agora começa a angustiar a sua alma e clamar ao Senhor dentro do ventre do peixe, que ele certamente dizia: no inferno gritei, e tu me ouviste a minha voz. Por que tu me lançaste num profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou? Por todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolavam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim, para que sempre, louvado seja Deus, mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó Senhor. Meu Deus, quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração. No templo da tua verdades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício
com voz do agradecimento, o que voltei e pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomita agora Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, agora aflito, clama ao Senhor em oração. E as suas palavras chegam diante de Deus. Jonas, outrora que não estava no lugar do secreto, se coloca agora no lugar do secreto, o lugar a sós com o Todo-Poderoso, um lugar no qual ele estava num tormento, louvado seja o nome do Senhor, que fez com que ele refletisse a sua decisão, que fez com que ele visse aquilo que ele estava fazendo diante dos olhos do Senhor. Embora Jonas considerava-se quase morto, na sua oração é ouvida pelo Senhor. E pela misericórdia do Senhor, ele agora lhe poupa-lhe a vida. Enquanto Jonas orava, o peixe se movimentava. Enquanto Jonas ele se derramava diante da face do Senhor, ele ia de conforme ao propósito do Senhor, ele ia em direção àquilo que Deus ele tinha ordenado para ele fazer. Vejamos que no capítulo 3 vai ser muito interessante que veio novamente a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se a Jonas, a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas Fujão agora se depara com Deus Todo-Poderoso. E Deus agora manda Jonas novamente se levantar. Amém? Eu não sei qual é a direção que tu está tomando. Eu não sei qual é o trajeto que tu está tomando. Eu não sei qual é o sono profundo que você está. Mas Deus se levanta mais uma vez nessa noite e diz assim, ó: levanta-te. Pela segunda vez Deus te diz nesta noite: levanta-te e vai fazer aquilo que eu te ordenei. Levanta-te e apregoa a palavra do Senhor. Levanta-te e vai retomar aquilo que tu não terminou. Levanta-te e volta para o caminho que tu não deveria ter saído. Eu me lembro de uma passagem muito conhecida, o qual um cego estava a clamar a Jesus, mas a Bíblia vai dizer que a multidão tentaram o calar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua perseverança foi muito grande e ele não parava de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas entenda comigo esse negócio. Outrora aquele homem estava fora do caminho. A multidão que o queria o calar estava tentando impedir que ele alcançasse o mestre e alcançasse então aquilo que eles tinham por petição. Jesus agora manda chamar a multidão e disse: traga-no aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora aquele rapaz que era cego, agora aquela multidão que tentou calar, agora é a mesma multidão que manda chamar aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. E chamando ele, a Bíblia vai dizer que Jesus agora restitui a sua visão, e aquilo que estava fora do caminho se coloca no caminho. Ele estava fora do trecho e agora aquele homem volta a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aquele homem que estava
fora do caminho, agora se coloca no caminho, que nem Jonas. Jonas estava no caminho oposto, mas foi preciso ele entrar dentro do ventre do peixe para poder entender que com Deus não se brinca, que com Deus não tem esse negócio de eu quero, eu posso, eu faço. Mas quando a gente se encontra numa situação adversa, a gente lembra que existe um Deus misericordioso nas nossas vidas. Jonas agora está em terra seca, pregando aos ninivitas a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que no verso 3 vai nos dizer assim: louvado seja Deus. No verso 6. E os homens de Nínive creram em Deus, 5. E proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho, e da violência que há nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhes faria, e não o fez. Deus agora ouve o clamor daquele povo. Deus agora ouve a sua entrega diante da face do Senhor. E Deus agora vê que as obras deles eram boas. E como se converteram do seu mau caminho. E Deus agora se arrependeu do mal que tinha dito e que ia fazer e não fez. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda comigo. Deus agora se arrepende daquilo que ia fazer para o povo ninivita. Deus agora dá livramento para aquele povo, porque chegou diante do Senhor o seu sacrifício. Chegou diante do Senhor o seu clamor, a sua petição. E viu Deus que eles se converteram dos seus maus caminhos. Louvado seja Deus. Mas vejamos que no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jonas, ele extremamente ficou desgostoso com aquilo que Deus ele fez diante do povo. Com o livramento sobre a sua misericórdia sobre o povo. E orou Jonas ao Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarse, pois não sabia és Deus piedoso e misericordioso, e longânimo e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. Aquele homem estava cheio de si. O profeta Fujão estava cheio de si. O profeta, ele estava descontente pelo livramento que Deus fez àquela cidade. Aquela cidade era inimiga de Israel. E ele não queria que Deus salvasse
aquela cidade. Ele queria que Deus destruísse todos os habitantes daquela cidade. Mas sabendo que Deus fez de misericórdia com aquele povo, a Bíblia vai nos ser clara nesta noite, que Jonas agora ora ao Senhor, ora aí, Senhor, indagando, ora ao Senhor descontente, porque Deus tinha livrado daquele mal, porque Deus não matou todos eles. Jonas agora pede a morte, Jonas agora pede para ser morto, Jonas agora pede para desaparecer da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa comigo, e nessa tarde eu estava a observar a palavra do Senhor, e eu entendi uma coisa: ser usado por Deus não quer dizer aprovação de Deus. Porque Jonas, ele foi desaprovado diante de Deus. Ele foi um canal, um intermédio para a salvação de muitos. Mas a sua desobediência, o seu descontamento, o seu desapontamento com o seu ego, com a vontade do Todo-Poderoso, ele fez a saber e entender e querer a morte diante daquilo que estava no seu coração. Eu creio nisso, que Jonas, ele foi usado por Deus, ele foi um instrumento das mãos de Deus, mesmo estando esse tempo fujão, mesmo estando esse tempo a decorrer ao inverso da vontade do Senhor. Jonas, ele não era aprovado por Deus, porque no seu coração existia treva, no seu coração não havia misericórdia, no seu coração não havia piedade, no seu coração não havia a segunda chance. Ele não entendia porque Deus ele deu livramento. Ele não entendia porque aquele povo era mau, aquele povo era sanguinário. Ele queria que Deus matasse, ele queria que Deus aniquilasse, mas Deus, ele usou de misericórdia. Mas Jonas, no seu coração, ele não entendia, porque o seu coração estava cheio de ego, o seu coração estava cheio de mácula, o seu coração estava cheio de rapina, o seu coração estava impregnado das trevas, que ele não havia misericórdia. E a Bíblia diz que aqueles que não têm misericórdia não alcançarão misericórdia. Sabemos que o amor é desprovido da misericórdia. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, arrependa-te dele 70 vezes 7. A Bíblia diz que aquele que tem misericórdia vai alcançar misericórdia. E Jonas, ele não tinha misericórdia. Jonas, ele não tinha compaixão. Provavelmente que Jonas, ele não amava. Jonas, ele não sabia o que era amar, ele não sabia o que era, louvado seja o nome do Senhor, a perdoar uma pessoa que lhe feriu, a perdoar uma pessoa que lhe causou, que fez alguma atrocidade sobre os seus familiares, sobre o seu parente. E é o que Deus nos traz nessa noite, é o quê? Que Deus, ele quer que você perdoe, que Deus, ele quer que você volte para o caminho. Deus, ele não quer que você esteja aqui na posição de Jonas, uma posição um qual é fujão, uma posição um qual dorme perante louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estão perecendo, Jonas estava dormindo. Enquanto muitos estavam perdendo os seus produtos, as suas cargas, louvado seja o nome do Senhor, o seu sustento, os seus trabalhos, Jonas estava relaxado, dormindo, louvado seja o nome do Senhor. Jonas estava agora dentro do peixe, e foi dentro do peixe onde Deus aperta o parafuso, aonde Deus ele traz de volta para o caminho que não estava no caminho. Mas vejamos que no capítulo 4 a gente vai ter a certeza que Jonas ele nunca entrou no caminho, porque o seu coração ele não era voltado para o Senhor. E Jonas agora ora a Deus para que ele morresse. Jonas agora ele ora a Deus para que a sua vida fosse acabada sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ele faz uma pergunta. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana,
e assentou-se debaixo dela, e a sombra até que ver que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, um qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita da sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus agora nos passa uma grande lição. Deus agora fala com Jonas através de uma aboboreira. Deus numa noite faz crescer uma aboboreira, e numa noite ele mata aquela aboboreira. Ele permite que um bicho desce naquela árvore, e aquela árvore morreu. E vendo que aquela árvore morre em questão de instantes, Jonas ele indaga novamente ao Senhor: por que Deus fez com que aquela árvore morresse? Ele ficou descontentado porque a árvore morresse, mas Deus fez tudo aquilo para lhe passar uma lição, que ele tivesse compaixão de uma árvore, e porque ele, Deus Todo-Poderoso, não teria compaixão e misericórdia de pessoas que não sabia discernir entre a sua mão direita e esquerda. Então, querido, há muitos que se encontram aí nas trevas, há muitos que se encontram aí na situação decadente, que não conhece o Deus que você serve, não conhece as maravilhas, os livramentos que Deus te dá, que não conhece o que Deus ele provém na sua vida, aquilo que Deus abençoa no teu lar, aquilo que Deus faz através de ti, aquilo que Deus faz ao redor de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está querendo de mim e da sua vida. Nínive ainda existe, Nínive está aí fora, Nínive está nos becos e vielas, pessoas que se prostituem, pessoas que vendem droga, pessoas que estão no mundo, quem sabe, ao inverso da vontade de Deus, pessoas que estão aí, quem sabe, aos olhos humanos, fazendo atrocidades, que muitos até possam dizer: aquele ali não tem mais jeito, aquele ali se morrer amanhã vai para o inferno. Mas Jesus está te dizendo hoje: eu te levanto hoje como Jonas, eu te levanto hoje como profeta. Sabemos que a palavra Jonas significa pomba, a pombinha reluzente, e sabemos que pomba é aquela que leva a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele te chama nesta noite como pomba, pomba aquela que vai levar a mensagem, pomba aquela que não vai fugir
na contramão da vontade de Deus, mas aquela pomba que vai pregar aos cativos o arrependimento, pregar que Jesus está voltando, pregar que Jesus cura, liberta, pregar que Jesus, ele te livra das drogas, te livra do álcool, que Deus, ele cura o câncer, ele cura a AIDS, ele faz o cego enxergar, aquele que tem, louvado seja o nome do Senhor, desenganado pelos médicos. É você, Jonas, é você, profeta, que vai ser o referencial. É você que Deus está querendo para ir aí fora, falar a Nínive que Deus, ele está requerendo uma posição, ele está querendo uma nova vida para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero te convidar a te levantar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para ser profeta nesta noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos ouvintes, nesta noite. Salvar. Amém? Eu vou estar cantando um hino nesta noite. Amém? Para encerrarmos essa ministração nesta noite. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. Que diz assim, ó. E faz levantar do vale, onde espera os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, assim, ó, sopra Espírito. Profetizamos nessa noite e trazendo vida. Restaura os pedaços e faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos. Pai, Senhor, um povo forte. Pai, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover,
Amém, queridos? A paz do Senhor nesta noite. Eu quero fazer uma oração nesta noite, encerrando. Eu quero que você que está me ouvindo nesta hora, coloque a mão no seu coração nesta noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus eterno, te gratifico a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nesse, ó Deus eterno, ó Deus eterno Pai, ó Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite. Eu quero, Senhor Deus, a cada vida, Senhor Deus eterno Pai, que está aí do outro lado. Eu quero te pedir, Senhor Deus, aquilo que está fora do lugar. Eu te peço, Senhor Deus eterno, que venha para o lugar. Aquilo que estava dando errado, Senhor, desta noite. Profetizamos, Senhor Deus eterno, Pai, que o Senhor te alcance nesta noite. Aquela dor, Senhor, que esteja ali nos incomodando, no seu físico, na sua saúde. Ó, meu Senhor Deus, eu te peço nesta hora, visita essa irmã, esse irmão, que nos está nos ouvindo nesta noite. Ó, meu Deus eterno, Pai, vai, Senhor Deus eterno, Pai, com a tua infinita misericórdia, assim como foi com os ninivitas, Senhor, um qual, Senhor Deus eterno Pai, eles estavam errantes diante da tua presença, e o Senhor atentou para aquele povo, enviou o profeta e levou o livramento para aquele povo. Senhor Deus, nesta noite, que um livramento do Senhor venha alcançar nessa casa, que um livramento do Senhor venha alcançar nessa família, que um livramento do Senhor venha alcançar no teu bairro aí, aonde você esteja implantado, alojado, que a mão do Senhor te visite nesta hora, te dando a paz, te dando o discernimento da palavra do Senhor, te dando a direção, te pondo no caminho, te colocando no lugar do secreto, te colocando aonde ele requer a minha e a tua vida nesta noite. Eu quero orar pela sua vida, profetizando que esta terra seca não vai mais existir, porque eu profetizo sobre a sua vida hoje, que haja água sobre essa terra seca, se haja frutificação nessa sua terra que não produzia nada. Queremos hoje profetizar sobre a sua vida, que vai acontecer o milagre, que vai acontecer o sobrenatural do Senhor na tua casa, na tua família. É você aí que me escuta, que pensa que não tem mais jeito, que pensa que é um fim, não há um novo começo. Deus te diz nesta hora que aquilo que o diabo ele tentou projetar na tua vida, que ele está desfazendo toda a armadilha do adversário. Eu vejo um nome colocado, louvado seja o nome do Senhor, debaixo de uma pedra, louvado seja o nome do Senhor, e amarrado. E disse assim a pessoa que fez esse ritual, disse que era para amarrar a vida dela, que nada ia gerar, que não ia mais andar, que não ia mais produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor te diz nesta noite, eu estou tirando hoje a pedra de cima que te impede de caminhar, que te impede de romper, que te impede de vencer, que te impede de essa pedra que colocaram em cima do teu nome escrito, ela não ia mais prosseguir, dizia ele, ela não ia mais caminhar, ela não ia mais vencer, a vida dela já está amarrada nesta pedra, uma pedra de tropeço nesta noite. E Deus te diz assim: filha, fica atenta ao meu chamado, fica atenta à minha voz. Hoje te dou eu o livramento e desfaço esse algo terrível na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos orar aqui pela vida da irmã Dani nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus nesta hora. Deus terrível, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que fez o mar, a terra e todas as coisas. Antes que o haja houvesse, a Bíblia vai dizer que ele já existia.
existia. Antes que tudo se formasse, ele já era Deus. Nessa hora, Senhor Deus, te apresentamos a vida da Dani. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te diz assim, Dani, nesta noite, te tenho eu por missionária na minha casa. Te tenho eu para apregoar a palavra aos cativos. E nesta noite eu te digo assim, tenho eu o controle da tua vida. Tenho eu o controle de toda a situação. Aquilo nada fugiu dos meus planos, nada fugiu do meu controle. E nesta noite eu te digo, te dou uma resposta. Eu vou acalmar o mar, eu vou cessar a tempestade. Nesta hora eu vou em direção à tua vida e te dou um sinal que eu sou eu contigo, sou eu Deus na tua peleja, sou eu Deus que te faço levantar todas as manhãs, sou eu Deus que faz o mar se abrir em tua direção para tu passar a seco. E assim como eu fui na vida de Jó, enquanto Jó orava pelos amigos, eu fazia sobre a vida dele, eu restituí tudo aquilo que ele havia perdido. Então Deus te diz assim nesta noite, não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de interceder pelas pessoas que um dia disseram mal contra ti, porque Deus ele está indo ao teu encontro nesta noite dizendo, olha, estou restituindo aquilo que tu perdeu, aquilo que tu, que sabe, deixou para trás, deixou o adversário tomou. Nesta noite, eu te falo assim, filha, nesta noite, eu estou fazendo coisas sobrenaturais na tua vida, e o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dar um alô aí para o profeta Diácono Jaziel, a nossa amiga levita, missionária Luciane, né, que está conosco aqui nesta noite. Peço perdão aos irmãos que não pude, louvado seja o nome do Senhor, estar assim, cumprimentando a todos. Quero dizer aos irmãos que amanhã tem mais live, louvado seja o nome do Senhor. E amanhã Rebeca, aqui do meu lado, que vai estar ministrando a mensagem. E amanhã vai ter louvor também, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui sentindo a presença do Senhor. Né? Quero falar ali com a minha amiga Adriana, que está conosco nos ouvindo. Quero dar a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. E eu quero agradecer pela disponibilidade de todos estarmos ouvindo nesta noite. É a minha primeira vez aqui, eu estou um pouco nervoso. Desculpa aí os erros aí, né? Mas é assim mesmo. A gente vencendo e Deus nos dando vitória no meio dessa peleja. Amém? Profeta Jaziel. Tamo junto, profeta. Luciane, mulher de Deus. Cristiane. Amém. Domingo tem culto, vamos, viu? Amém? Diga um amém aí. Quero ver você cultuando ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém, querido? E nesta noite estaremos, né, encerrando mais uma noite, mas eu quero dizer aos irmãos que amanhã tem mais um pouquinho e Deus ele vai falar ao seu coração nesta noite. Tchau. Amém?